Vocês já me conhecem, né? Cleide, coordenadora. Sejam muito bem-vindos a esse encontro. Esperamos que vocês aproveitem tudo que for falado aqui. E lembre-se sempre, esse curso de farmácia é pioneiro e que seja eficaz na vida de vocês, que seja um sucesso, que vocês saiam daqui preparados, né, para curar as pessoas. E a cura, quando a gente conhece, ela cura até relacionamentos, né? Ela cura muita coisa. E também quando a gente conhece, né? Às vezes a gente tem uma crise de ansiedade. Quando você conhece o que te dá o gatilho, aí você já sabe, aí você já se previne, né? Então esse conhecimento que cura é uma frase muito importante, certo? Então hoje nós vamos ter os palestrantes, né? Que é a doutora Magda. Doutora Magda, que ela é doutora, ela é professora de universidade, de curso de enfermagem e farmácia. E nós vamos ter também o Mário, que ele tem uma coisa bem comum com vocês, que ele foi nosso aluno também, né? E ele faz Universidade de Farmácia na USP. Então é bem bacana, vai ser bem bacana. E nós temos os nossos músicos, tá? Que é o Fábio e o Micael. Mas ele é bem corajoso. E esse projeto foi realizado pelo professor Moises, junto com o professor JP, tá bom? E agora a nossa diretora vai falar do Bom dia, meninas. Bom dia. Bem-vindos. É que essa sala é uma sala de maioria é meninas. E ontem, já 2 vezes eu entrei na sala de vocês, eu fico emocionada de ver o quanto vocês são maravilhosos. Uma louca quando eu digo que eu repito 33 vezes a mesma coisa, quando eu quero alguma coisa e ela acontece. Né? Foi isso que eu falei? Então, às vezes, para a gente escrever alguma coisa, prestar atenção naquilo que o professor está falando, faz muita diferença. Então, vocês precisam dar o melhor de vocês, porque eu quero que vocês sejam meus melhores terceiros em farmácia. Tá bom? Aproveitem tudo que oferecerem para vocês aqui. Bom dia para vocês. Por que tem essa interação de um produto não poder, uma guaridina eu não posso passar o sódio, um alisante eu não posso passar com a coloração? E foi onde me despertou, fui estudar graduação, na minha época foi 5 anos, de lá para cá não parei mais de estudar. Minha primeira pós-graduação foi de pesquisa em cosmético e desenvolvimento de cosmético, porque aí você se encanta, você quer saber o que tem dentro daquele frasco, por que eu posso, algumas pessoas podem utilizar. Eu quero muito fazer EDEC, e aí eu prestei a prova de novo em 2016 e em 2017 eu entrei no ensino técnico. Eu comecei a estudar em técnico em informática
E aí, quando vocês falaram aqui agora para a professora Magda que não sabiam porque tinham escolhido farmácia, eu me identifiquei muito. Porque nessa época eu lembro que eu fiz informática porque era um curso em faculdade, mas eu estava muito indeciso entre arquitetura e farmácia. Então eu usei alguns métodos para decidir, mas de qualquer forma eu comecei a estudar para o vestibular. O vestibular é a prova que a gente faz para entrar na faculdade. Então eu comecei a estudar para o vestibular mesmo em dúvida do que eu queria estudar de fato na faculdade. E aí eu falei, não, essa é uma questão que eu vou resolver depois. Depois eu decido o curso, por enquanto eu vou só estudar, porque é uma questão de tempo, a gente também tem que aproveitar o tempo. Então eu continuei estudando, em 2022 mais ou menos eu consegui decidir que eu queria fazer farmácia. E aí em 2023 eu consegui entrar na graduação, eu passei no curso de farmácia na USP. A USP ela é uma faculdade com bastante nome, ela é bem conhecida, mas principalmente ela é uma das melhores de toda a América Latina e a melhor faculdade do Brasil. É bastante concorrido de entrar lá, mas não é impossível, tudo é possível. Certo, então, por que eu decidi lá no meu ensino médio cursar o ensino superior? Desde que eu era muito novo, eu percebia que a gente que vem de comunidade, a gente que não vem de uma família rica, a gente às vezes, não sei, quer fazer uma viagem, quer comprar alguma coisa que não tem condições, né? Porque a vida acontece e às vezes não tem como fazer tudo o que a gente quer. E aí, conforme eu fui estudando e conforme os anos foram passando, eu fui percebendo por mim mesmo que cursar o ensino superior, me formar em uma graduação, fazer faculdade, era uma forma de ter uma vida confortável, de ter uma qualidade de vida, de saber que eu ia poder fazer alguma das coisas que eu queria, como viajar, como comprar uma coisa que eu queria. E aí eu juntei isso com o fato de eu gostar de estudar. Então eu decidi fazer o ensino superior por causa disso. Eu não entrei na faculdade achando que eu ia ficar rico. Às vezes a gente pode ter essa impressão que a gente vai entrar na faculdade, ficar milionário e comprar vários prédios, enfim. Pode acontecer, mas eu acho que a gente precisa ter uma visão realista e entender que a gente vai ter uma vida confortável, a gente vai entrar em um emprego que paga bem pra gente, mas é uma coisa muito maior que foge do nosso controle. E daria o tema de outra conversa, mas por enquanto vamos manter só nisso. Então, eu, durante a minha trajetória, só voltando um pouquinho aqui, eu falei para vocês que eu estava muito indeciso durante a minha época de pré-vestibular em relação ao que eu queria cursar. Eu estava muito indeciso em relação à arquitetura e farmácia. E se a gente parar para pensar, é um curso que não tem nada a ver com o outro, né? A arquitetura não estuda nada praticamente do que estuda a farmácia. Pode pensar. Então, nessa época de pré-vestibular, deixa eu ver aqui onde eu estou. Isso. Então, nessa época de pré-vestibular, foi aquele momento em que eu me dediquei a estudar para o vestibular em si. E aí, existem várias técnicas que a gente pode usar para poder estudar para o vestibular, tá? Uma dessas técnicas é a gente entrar em um cursinho popular. O que é um cursinho popular? Basicamente pessoas que dão aula a preço popular, um preço baixo de mensalidade, e aí, ou pode ser gratuito também. E aí nesse cursinho popular eles oferecem pra gente as aulas e falam pra gente o que a gente precisa saber de fato para poder ir pra prova. Porque a prova é uma questão até que a gente conversa muito, porque às vezes a gente vai mal numa prova, mas a questão nem sempre é a gente que não sabe. A questão é que a prova cobra uma coisa muito específica. Então o segredo para passar no vestibular é esse, é saber o que a prova cobra. Você não precisa saber de tudo no mundo, você precisa saber o que a prova cobra. Então o cursinho popular ele ajuda muito a gente a ter esse olhar direcionado lá na hora de fazer o vestibular.
Outra forma também é estudar por conta. Então você mesmo deve... Olá, eu sou Magda Macedo, sou farmacêutica, sou professora universitária e professora também de cursos técnicos da área da saúde, não só da farmácia. Dou aula também para turmas de estética e turmas de enfermagem. Para quem está começando, que até sempre eu repito e falo isso, nunca pare, nunca desista no primeiro desafio que você tiver. Vai aparecer desafios? Vai ter pessoas que vai querer te dar rasteira, vai pessoas dizer que você não é capaz. Então você jovem, você que está querendo realmente entender de química, que toda a nossa vida, nosso corpo, tudo que respiramos é uma química. Você quer entender disso? Você quer fazer farmácia? Aqui tem uma área ampla para você trabalhar, não só a docência como eu escolhi, não só a estética como eu escolhi, mas tem um campo muito grande de alimento, fábricas de tudo tem que ter um farmacêutico. O incentivo que eu te dou é que nunca pare, nunca desista. E uma frase que eu deixo sempre para você, nunca pare de estudar. Faça como eu comecei antes dos 40, estou com 51, não paro de estudar, nunca parei e nem hei de parar. Um beijo.